A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS, botando meu nome, era que o careca do INSS, né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade, depositou sim. Bandido! Confesso! E o careca do INSS vai cair no colo do Bolsonaro, tá? Tudo indica. Porque, primeiro, só lembrando quem que é esse sujeito. Segundo a polícia, empresas do careca do INSS recebiam dinheiro das entidades investigadas. A PF afirmou que pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antônio Carlos Camilo Antunes receberam 48 milhões de reais diretamente de entidades associativas. E aí, por que ele vai cair no colo do Bolsonaro? Olha só, já tinha aquela notícia divulgada ontem que ele doou R$1 à campanha do Bolsonaro em 2022. Assim, essa informação, inclusive, consta lá no site oficial, no TSE e etc. Agora, esse valor de R$1 chamou a atenção, tá? E eu tenho que agradecer as pessoas que comentam aqui na página e tal. Um espectador aqui do Desmascarando me alertou para o seguinte, e aí eu relembrei desse episódio mesmo. Havia uma corrente entre os bolsonaristas, é porque o nível de psicopatia é tão grande, de loucura, de insanidade, que a gente até esquece dos episódios. Mas existia uma corrente em grupos de WhatsApp bolsonaristas que criaram ali, na eleição de 2022, um movimento para se doar R$1 para o Bolsonaro, e isso serviria como comprovante do número de pessoas que queriam votar no Bolsonaro. Então, por exemplo, se eles conseguissem ali 60 milhões, 70 milhões de pessoas diferentes doando R$1 cada uma para o Bolsonaro, isso serviria como um comprovante de que tinha 70 milhões de bolsonaristas no país, então teria que o Bolsonaro ter pelo menos 70 milhões de votos. A lógica era essa. Isso serviria, esse comprovante de Pix, serviria como o comprovante impresso eleitoral. Tá? Então eles diziam, olha só, muitos dos conteúdos postados nos grupos usam um tom inflamado e justificam a doação como forma de impedir uma fraude eleitoral. Eles diziam, vamos nos tornar estatística no TSE e uma campanha nacional para computar os apoiadores de Bolsonaro e servir de parâmetro para uma possível comparação com a quantidade de votos recebidos na eleição. São outras frases que dão o tom à campanha nos grupos para incentivar as doações. Pronto. Então, na verdade, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o careca do INSS é bolsonarista, mas assim, daqueles bolsonaristas mais psicopatas, aqueles caras daqueles grupos, do esgoto mesmo, dos grupões de WhatsApp, porque imagina um cara que estava nesse nível de doutrinação, tá? Cara que estava fazendo doação de R$1 para servir de comprovante por causa da fraude eleitoral. Então o cara é bolsonarista no último nível. E aí as coisas vão se evoluindo, porque o cara que mais recebeu dinheiro do careca do INSS é aquele cara que era o procurador-chefe do INSS. E ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Mostrei para vocês aqui até a portaria de nomeação dele. Foi nomeado em abril de 2020. E hoje surge na Folha de São Paulo uma notícia, ex-ministro citado pela Polícia Federal no caso do INSS, foi assessor de deputados do PL e do MDB e filiado ao PSD. José Carlos Oliveira trabalhou nos gabinetes de Márcio Alvino, do PL de São Paulo, tá? Então, vocês vejam que a coisa, você começa a remexer ali, tá começando a aparecer Bolsonaro nesse esquema do INSS, né? Que foi desbaratado agora pela CGU e pela PF do governo atual. Nos últimos dias, veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Vocês são os malditos ladrões! Vocês têm que prestar atenção no seguinte, se o governo identificou o problema, mandou uma medida provisória para barrar o problema, e essa medida provisória não vigorou, porque foi barrada pelo Congresso, ora, onde é que estava a Polícia Federal, CGU e tudo mais para falar, opa, é uma questão policial, para fazer o que foi feito agora? Porque quem barrou pela agora... denúncia do jornalista, não da Polícia Federal. A denúncia do jornalista, minha gente, ela não tem poder de lei. Claro. Ela alerta. Lógico. Então, quem tomou as providências foram Polícia Federal e CGU. A partir do jornalista. Então, alguém alertou, então os órgãos de fiscalização foram atrás. Naquele momento, se havia sido identificado o problema a ponto do governo editar uma medida provisória que não passou, ora, onde estavam Polícia Federal e CGU?
Dos ladrões! Agora surgiu esse escândalo lá no Ministério da Educação, de intermediação de verbas da educação para prefeituras. Pelo que eu tenho visto, já 3 prefeitos falaram que a eles foi solicitado propina, suborno para a liberação de verbas, pessoas inclusive ligadas, próximas, pelo que diz a imprensa, ao presidente Bolsonaro. Nós precisamos ter uma investigação sobre esse fato. Eu espero que haja essa investigação e se nós, as instituições, Polícia Federal e Ministério Público estiverem trabalhando a sério, é importante que esse trabalho gere resultados. Nós hoje vemos uma situação de completo abandono do combate à corrupção. Mas agora, eu não vou ficar chorando nos cantos ou me lamentando. O que a gente tem que fazer, sim, nós precisamos dar a volta por cima. Nós precisamos, nessa campanha eleitoral de 2022, discutirmos que espécie de país nós queremos ter. Uma terra sem lei, um país de bandido, ou nós queremos voltar ao tempo em que nós combatíamos a corrupção e, inclusive, éramos elogiados internacionalmente a esse respeito. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ativa o sino. Senão o gosto volta. Aí vou ter que colocar todo mundo na cadeia. Quem não deixar o like, não se inscrever de novo.